seguindo aqui o Livro dos Espíritos, hoje a gente está naquela parte dos espíritos, né, como eles são formados, e hoje é a questão número 82. Será certo dizer-se que os espíritos são imateriais? Como se pode definir uma coisa quando faltam termos de comparação e com uma linguagem deficiente? Pode um cego de nascença definir a luz? Imaterial não é bem o termo. Incorpóreo seria mais exato. Pois deves compreender que, sendo uma criação, o espírito há de ser alguma coisa. É a matéria quintessenciada, mas sem analogia para vós outros. É tão etérea que escapa inteiramente ao alcance dos vossos sentidos. Dizemos que os espíritos são imateriais, porque, pela sua essência, diferem de tudo o que conhecemos sob o nome de matéria. Um povo de cegos careceria de termos para exprimir a luz e seus efeitos. O cego, de nascença, se julga capaz de todas as percepções pelo ouvido, pelo olfato, pelo paladar e pelo tato. Não compreende as ideias que só lhe poderiam ser dadas pelo sentido que lhe falta. Nós outros somos verdadeiros cegos em relação à essência dos seres sobre-humanos. Não os podemos definir senão por meio de comparações sempre imperfeitas ou por um esforço da imaginação. É uma coisa mais ou menos lógica, né? A gente só consegue comparar com o que a gente conhece, né? Imaginar dentro do nosso universo de capacidade criativa, né? O que a gente não tem como imaginar, não tem como entender, não tem como comparar, a gente cria essas comparações para tentar entender melhor. Mas diante de quem conhece melhor o processo, fica muito incompleto, né? Muito longe, talvez, como ele diz, da realidade do que é. Os espíritos são imateriais. Os espíritos, como criaturas divinas, são realidades. Por terem sido criados, são almas nas quais despertam valores capazes de fazê-las sentir os atributos de Deus. Os espíritos são imateriais pelo compacto da matéria que se conhece. No entanto, na profundidade do termo, eles passam a ser constituídos de matéria que escapa aos sentidos humanos, como no dizer do Livro dos Espíritos, matéria quintessenciada. Dentro de sua pureza, esquece o estado primitivo, onde se pode ver e pegar, onde se manifesta em formas. O espírito não tem forma definida. Se podemos comparar, mesmo que seja com pálida imagem, vamos dizer que ele é qual a água ou o vento, que toma a forma da vasilha ou do ambiente em que é colocado. No caso do espírito superior, ele pode tomar a forma se desejar, e o seu comando é a mente. Quanto às particularidades, ainda é cedo para que possamos conversar e entender. Por isso é que podemos chamar o espírito de ser incorpóreo, por não ter ele precisamente um corpo, como se entende as formas. A linguagem humana é fraca para se conversar sobre os assuntos do espírito, mas toda tentativa é válida, por se entender alguma coisa acerca de assuntos de relevância como este. Que Deus nos abençoe em todos os nossos esforços
que marcam um aprendizado de luz. Recorremos sempre à imagem para melhor sermos entendidos, mesmo que sejam as mais simples. Vejamos a massa de trigo para o preparo do pão, no processo de fermentação. Assim, é a matéria quintessenciada em mãos do Criador, nas mãos do Criador. Antes era um todo. Depois, o próprio tempo a separou em individualidades que Deus achou conveniente. Qual a massa que se transmuta em pães, individualizada, porém, carregando a mesma essência de vida e da vida maior. A massa fermentada, destacada em pedaços, vai ao forno quente, no sentido de tomar uma feição de alimento saudável. Assim, é o espírito individualizado. Vai ao calor das bênçãos do Pai Celestial para que a razão se expanda no tempo e no espaço, garantindo a sua personalidade, que caminha para novas conquistas, conscientizando-se de tudo e sentindo a necessidade de libertação, conquistando a si mesmo e assistindo no palco da consciência ao desabrochar dos valores inerentes à sua própria vida. O espírito é uma luz diferenciada que acode às suas próprias necessidades, como ajuda os seus irmãos de caminho naquilo que o Senhor determinar. É uma chama divina consciente, mas a qual ainda falta conhecer muitas coisas, no que se refere à sua própria existência. Pelo menos no estágio em que nos encontramos, há muitos mistérios a desvendar no que tange ao espírito. Os espíritos são imateriais pelo estado de matéria que se conhece. No entanto, tudo que existe nasceu de uma mesma fonte divina, e desse nascimento até o espírito ocorreram diversas transmutações de todas as ordens, para que a luz maior irradiasse no centro da vida, e a harmonia se fizesse no seio da luz, obedecendo à vontade do Criador, como sendo um sol inteligente, filho de um sol maior. Eu achei bem interessante as duas comparações, né, analogias, né, que ele fez com a água e o vento e depois com a massa do pão. Esse questionamento, né, porque a gente é ser material, né, a gente vive no mundo material e é normal suscitar essa dúvida, né? É interessante e, ao mesmo tempo, como é que eu posso dizer? Não nos ajuda a entender melhor a nós mesmos, talvez. Porque ele fala dessa coisa, né, que é matéria quintessenciada, né? Que a gente também não tem a menor ideia do que é. Seria esse que alguns chamam de hálito divino, prana e por aí vai, etc., né? Que é essa energia cósmica que permeia tudo no universo. Então, eu penso que seria mais ou menos daí, ou alguma coisa semelhante à origem, mas que não é matéria como a gente entende matéria, de ver, tocar, palpar, pegar na mão, mas não é uma coisa essência pura como o próprio Deus em si. E torna tudo muito confuso. E a própria analogia do pão, que vem tudo da mesma massa, depois se individualiza, mas todos são pães, né? E isso confunde muito, na verdade. Eu vendo isso aí, eu comentei outro dia, né? Uma vez, eu estava aqui em casa, minha mãe tinha uma biblioteca muito grande, tudo,
E eu falei esses dias do livro do Herme, não é do Hermes Trismegisto, né? Ah, Da Hermes. Agora passou a palavra. Aí ele tem lá vários, o que está em cima está embaixo, o que vai para um lado vem para o outro. Ele vai falando várias regras, né? Várias leis, né? Vamos dizer assim. E fala o que está no macro está no micro, né? E aí eu vendo essas analogias dele, do pão, tudo tem a mesma. O que está no macro está no micro. Quando a gente olha essa analogia, a gente pode tirar dessa analogia que às vezes, né, é macro, entre aspas, simplista, tudo, e a gente pode tirar a essência, né? Aí eu me lembrei da energia quântica, né, que eu estava vendo o repórter falando, tentando explicar o que era energia quântica lá. E aí ele foi mostrando lá, não sei se vocês viram, que era um local super gelado, que tem que ter várias coisas. E no final ele fala, ele vai explicando, explicando, explicando. E no final ele fala que, eu não sei bem os nomes, que, sei lá, vou colocar átomos, né? Depois de todas as experiências, depois de tudo, tal, isso, aquilo, depende da pessoa que está vendo a experiência. Se uma pessoa chegar lá, se for eu e vejo a experiência, aquele átomo age de um jeito. Se for o Silvio, vai agir de outro. E se for a Sônia, vai agir de outro, o átomo. Então, assim, eu vendo essas coisas e esses ensinamentos, eu vejo assim, que de todos, né, seja no macro ou no micro, em tudo a gente pode ver a expressão divina e essa beleza que existe, né, e que a gente pode buscar nesse exemplo do pão, a gente pode trazer para o micro do micro do micro, né? Que é o que a gente está, o ser humano está indo, né? Com essa energia quântica. E ao mesmo tempo, você também pensei assim, como é interessante, né? Que tem pessoas que façam essa experiência da energia quântica, que estejam nessa pesquisa, isso é muito interessante, né? Que eles busquem isso, essa compreensão, mas ela tem sempre que ter um lado, ou ela leva para o lado espiritual, ou ela tem que ter o lado espiritual por dentro, né? Para realmente ela ter validade. Não validade, eu digo, mas essa importância, não sei. Sibeli. Gente, sabe que a primeira vez que eu fiz aquele curso de ESG, né, no Centro Espírita, faz 20 e tantos anos, né, a gente aprendia, assim, exatamente como está no livro dos Espíritos, né, que a gente tem corpo, o perispírito, né, que é o corpo de ligação semimaterial, e o espírito. E eu tinha essa informação pro resto da minha vida, né. Aí quando eu fui morar em Natal, que eu entrei de novo no estudo, uma vez foi o senhor fazer uma palestra para o nosso grupo de estudo, só que ele pensava que era um grupo de estudo avançado, né? Porque a gente tinha lá o EAD, que é aquele avançado, né? E não era todo mundo, os iniciantes, que eu fazia parte dos iniciantes, que os avançados, estava todo mundo junto. E ele começou a explicar os outros corpos, né? Os corpos sutis, que era uma coisa que eu nunca tinha ouvido na vida. Gente, e eu me considero espírita a vida inteira, né? E eu nunca tinha ouvido falar que existiam esses outros corpos. E aí, quando ele começou a explicar, né, o duplo etérico, o corpo astral e tal, gente, aquilo ali foi um boom na minha mente. Foi uma coisa, parece assim, ó, que o meu espírito tinha esperado a vida essa minha vida inteira da Sibeli por essa informação. Foi uma coisa, assim, tão transformadora, abriu a minha mente, né? Então, por isso, assim, que eu acho, para mim, essa diferenciação de espírito e matéria é muito clara, sabe? Eu não tenho... Eu consigo entender que o espírito é o que eu sou, né?
E a matéria é a parte inanimada do que eu sou, do que me pertence. Apesar dessa relação totalmente íntima, né? Todas as minhas vivências estão gravadas nessa matéria, nesses corpos sutis, mas eu consigo entender que eu não sou o corpo, que eu não sou a minha mente, né? Que a minha mente é lá onde estão as minhas experiências e tal, mas a mente é só um dos corpos sutis, né? Que está numa outra frequência e tal. Olha, essa informação, quando ele começou a explicar, gente, foi uma experiência para mim, eu não sei o que que me deu, o que que aconteceu. Que o meu perispírito, assim, ele realmente expandiu naquele momento ali. E foi tanto assim, parece assim, ai, tomei conhecimento que existe. E foi uma experiência tão diferente que eu consegui sentir, perceber e ver o perispírito das pessoas que estavam sentadas do meu lado, a ponto que eu ouvi o batimento cardíaco da pessoa que estava sentada do meu lado. Foi uma coisa que começou até a me perturbar, porque era forte, era como se tivesse um coração no microfone da pessoa que estava falando. As pessoas estavam fazendo oração, eu não conseguia ouvir a oração, eu só ouvia o coração da pessoa que estava do meu lado. Foi uma experiência que nunca mais aconteceu, mas foi uma coisa, assim, para mim que foi muito marcante, né? E de lá para cá, assim, eu procurei, né, conhecer, estudar mais, entender, porque eu acho fascinante essa questão, né, do perispiritual, né, a parte de corpo e matéria. Eu acho muito interessante, né, há uns 2, 3 anos eu ouvi, eu acho que foi frutuoso, falando que no plano espiritual, né, a gente fala muito no estudo de terça-noite das formas pensamentos, né? Então, o pensamento é matéria, e no plano espiritual eles estão estudando essa matéria do pensamento, né? E esses tempos, acho que foi mês passado, eu acho que foi um sonho que eu tive, que tinham feito uma descoberta científica, eu estava lendo o artigo científico do peso do pensamento, da massa do pensamento, que tinha sido publicado. Aí depois eu fiquei procurando na internet isso daí, até me dar conta que eu tinha sonhado, né? Porque para mim era tão real, tão real. Então eu acho muito interessante, sabe? Eu acho importante a gente entender essa nossa relação com a matéria, né? A matéria está evoluindo junto com a gente. Às vezes eu paro e penso, né? Nossa, eu preciso manter a minha frequência harmonizada, porque olha a minha responsabilidade com todos esses organismos que vivem nesse corpo junto comigo, né? Que eu tô causando esse tempestade aqui nesse corpo. Vou tentar me equilibrar, né? Preciso me responsabilizar por esse universo que é o meu corpo físico, né? Que nesse momento está sob a minha responsabilidade. Mas tem uma porção de outros seres que estão aqui em evolução, né? A gente é habitado por zilhões de seres microscópicos, né? Que também estão na evolução deles, se a gente parar para pensar, até para, né, pirar nessas ideias, mas eu acho super importante, sabe, estudar isso, corpo e matéria. Para mim é muito interessante. A Cibele colocou uma coisa que a gente tem visto aqui, né? O conhecimento chega no momento que você pode absorver, né? Chegou para ela no momento que ela podia absorver. Então, não adiantaria tentar explicar uma coisa que você não está ainda em condições de entender, porque você não vai entender. É o que mais ou menos se fala muito, eu estava até conversando com a Diva antes, eu estava vendo o Haroldo Druta falar isso, então ele repetiu isso várias vezes, era uma coisa de pergunta e resposta sobre o processo de transição planetária, e várias vezes ele disse para quem fazia a pergunta que isso estava na cabeça dos cristos que organizaram o projeto, não adiantava a gente tentar entender porque não tinha condição. E essa coisa da matéria, o que é matéria? Na verdade, né, de fato, é tudo energia, tudo no universo é energia, inclusive o espírito é energia. São energias em várias formas de apresentação. Até essa questão dos vários corpos, né, que são envoltórios, pode chamar de energéticos ou de matérias quintessenciadas ou diferenciadas para cada dimensão que a gente está naquele momento, existem muitas variáveis e muitas divisões quanto a isso.
Tem linhagens, até da doutrina espírita, que tem muito mais corpos do que aqueles clássicos que se dividem. O próprio magnetismo agora está apresentando vários corpos mentais e outros corpos que estão sendo trazidos, que podem ser trabalhados e mexidos com a gente. E aquela analogia, voltando para a analogia do pão, né, nos faz pensar com muito carinho numa coisa, né? Se a massa original dá pães individuais, mas todo mundo ali tem exatamente a mesma essência, nos faz pensar em Deus como a massa original, formando os seus pãezinhos individuais. Então, que todo mundo aqui tem a mesma essência, latente ou não, da divindade suprema. Uma vez dividido, tem aquela discussão se depois volta para o todo, não volta para o todo. Se a gente olhar o pão, depois que a massa é dividida, ele vai ser pão, e vai ser pão o resto da sua existência. Ele nunca mais vai voltar a ser a massa original. Ele vai ser um indivíduo sempre. Seremos assim? Ou será que em algum momento da natureza, que tudo é dissolvido e volta a energia pura, ela se condensa novamente num ser único? Somos seres individuais ou somos pensamentos de Deus? Então, a quantidade de questionamentos que pode se levantar é absurda para o nosso momento atual. Imagina para frente, quando a gente for descobrindo mais coisas. E tudo gira em torno disso. É interessante saber se é matéria, se é energia. Segundo a física, principalmente a física quântica, é tudo energia. Até o próprio Deus seria uma fonte de energia. E a energia vai se transformando conforme ela precisa se apresentar em todos os cantos do universo. A gente chama de matéria, talvez em outro mundo chamem de outra coisa. O que seria a matéria quintessenciada? É um nome dado por Kardec, ou os espíritos deram a Kardec, para ele entender mais ou menos. Mas não tem relação nenhuma com matéria como a gente entende. E tudo isso vai vindo, e a gente vai pensando e vai refletindo e vai tentando entender melhor como a gente vai funcionar nesse meio. Diga, Glaucia. Não, deixa a Cibele falar. Eu quero escutar ela. Depois eu Diga. faço. Eu não sei fazer um comentário assim, que a minha opinião, né, que o Silvio falou que sobre a questão se depois volta para o todo. Sabe que quando eu penso sobre isso, eu acho que a gente nunca deixou de ser o todo, sabe? A gente só tem essas vivências individuais, mas a gente continua sendo um só de alguma forma. Só isso que eu queria comentar. Vai, Glaucia. Não, eu achei muito, muito show o que a Cibele falou. Muito. Nossa, só que eu ainda não consigo. Meu clique ainda não foi. Eu sei algumas diferenças, eu entendo algumas diferenças, mas do jeito que a Cibele falou, eu ainda tenho dificuldade. Eu ainda estou, assim, eu acho que eu preciso estudar mais, ler mais, não sei. Eu preciso ser mais sensível, né, para essa parte. Mas eu achei muito legal o que a Cibele falou. Eu queria gravar para ver se eu escutava todo dia, para ver se eu conseguia aprender. Não, mas parabéns, Cibele. Gostei demais dos seus comentários. Mas, Glaucia, tem coisas que assim que acontece com a gente, que dão um clique, de repente teu clique pode ser daqui a 10 minutos, que aparece assim que faz você... Sabe aquela história que o pessoal diz, levei um susto, achei que ia morrer, vi minha vida passar? É uma coisa mais ou menos assim, que você busca todos os teus conhecimentos, todas as tuas lembranças, abre a tua mente de uma forma, o que aconteceu com a Cibele, né, no caso que ela estava contando, quando ela chegou ali, a mente dela se abriu de uma forma que ela compreendeu um monte de coisa que ela nem sabia que existia.
E isso vai acontecendo em diversos fatos diferentes com cada um, em pontos diferentes, em compreensões diferentes. Não fica chateada, não. Daqui a pouquinho tua hora chega também. Não, pois é, não, até peguei o finalzinho aí que a Diva estava falando, no começo vocês estavam conversando, não sei exatamente o que era, mas eu peguei a Diva falando um negócio muito interessante, que gente, estudar vai te levando a atitudes diferentes. Eu chamo isso de amadurecimento, né? Mas tudo bem. E nessa parte espírita, essa parte de... eu tenho na minha cabeça as diferenças. Talvez eu não consiga entender, mas eu sei, assim, a gente estudando aqui, que isso aqui, como diz o Djair, é um grupo de crescimento que, para mim, é um divisor de vida, para mim. Esse grupo aqui, a cada dia, vai me levando a mais, um passinho a mais, um passinho a mais, um sentimento a mais. Nossa, eu sou muito agradecida a vocês, muito. Gente, Diga, sabe que Sibeli, fala. há umas 3 semanas a gente estava estudando sobre isso também, sobre matéria, num grupo presencial aqui, né? E aí eles estavam comentando assim, não, porque os gases, o oxigênio não é matéria. E eu falei, não, gente, para a ciência é matéria sim, porque tudo que tem massa é matéria, né? A gente estuda no colégio do líquido gasoso, não é porque eu não posso pegar o oxigênio que não é matéria, né? A gente estuda os estados da matéria. Então, para a gente, né, para a ciência, tudo que tu pode pelo menos medir, né, a massa e tal, mesmo que tu não consiga medir com a mão, mas tem um aparelho, é matéria, né? E aí a gente estava falando que esses conceitos do livro dos Espíritos, por exemplo, né, que matéria é aquilo que é tangível, né, tangível tu pode tocar, aos poucos vai mudando, né? Porque a gente também vai mudando. As experiências que eu tive, assim, por exemplo, nos cursos de passe magnético, do passe magnético mesmo, que o Jacó dá e tal, eu fiquei lembrando, era um grupo, assim, dezenas de pessoas, e eu nunca vi nenhuma pessoa que tenha participado desse, né? Porque o magnetismo, ele não é uma mediunidade, né? Então, todas as pessoas que estavam ali no curso, né, que se dispuseram, em algum momento elas desenvolveram o tato magnético, que é quando tu coloca, assim, a mão, tu consegue perceber, né, a energia, os chakras. Tem gente que de cara já foi, tem gente que demorou mais tempo, né? Eu demorei uns meses e tal, mas todo mundo que faz o curso e pratica acaba desenvolvendo. E aí tu vai dizer que essa energia do tato está sentindo com a tua mão, né? Tu consegue perceber ali as energias e tal. Tu está sentindo com a mão. E aí, é matéria tangível ou não, né? Não é um aparelho, é a nossa corpo físico que está sentindo. E aí, é a energia quintessenciada ou não é? Eu acho que até esses conceitos, né, do livro dos Espíritos vão mudando, porque todas as pessoas têm essa capacidade de desenvolver o tato magnético, é só exercitar.